Olá a todos, eu sou o Jack e este é um Mercedes 420 SEC. Um coupé classe S da era de ouro do design da Mercedes. Era constrangedoramente superior a qualquer um de seus concorrentes de luxo. Algo que a Mercedes não conseguiu afirmar desde então. A segunda geração da classe S foi produzida entre 1979 e 1991. Ela era 10% mais leve do que a versão anterior. O visual sem colunas dá a ela uma elegância incrível e também significa que foi o primeiro Mercedes a ter um apresentador automático do cinto de segurança. Vamos dar uma volta nela e ver por que ela é tão especial. Uma das surpresas é que a direção, embora não seja pesada, certamente comparada a um carro moderno, ainda tem um pouco de sensibilidade e ainda tem um certo peso, mais do que você esperaria em um carro desse tipo. Precisamos falar sobre o visual desse carro, pois para mim é um dos maiores de todos os tempos. Ele foi desenhado por Bruno Sacco, pronúncia italiana, que também fez o 190 e o W124. Então, outros designs realmente marcantes e seminais da Mercedes, e a versão sedã deste carro e o coupé, mas eram carros que tinham sua própria linguagem de design. Era isso que acontecia na época. Se você olhar para os outros concorrentes, o XJS talvez, todos eram totalmente diferentes. Não é algo que talvez possa ser dito da mesma forma hoje em dia. Então, este aqui como coupé, o SEC, em vez do Cell, era cerca de 9 centímetros mais curto do que a versão sedã, mas, curiosamente, é apenas 10 quilos mais leve. Isso ocorre porque, sem coluna, foi preciso reforçar o chassi em outras áreas para mantê-lo rígido. Seu concorrente mais próximo teria sido a série 6, da BMW, que é outro design absolutamente brilhante. Um carro muito bonito. Mas se você olhar para este primeiro e depois for olhar para a série 6, que é um carro que eu realmente gosto, ele faz a série 6 parecer muito mais forçada. Este realmente é um design absolutamente natural. Sacco, na época, disse que o coupé menor, o C124, era o design favorito que ele já tinha feito. Eu gostaria de discordar disso e dizer que acho que, no geral, as proporções deste aqui funcionam um pouco melhor. Porém, existe uma área que inicialmente parece incompreensível. São aquelas maçanetas. Você tem essas linhas suaves e bonitas, e elas são totalmente estragadas por essas coisas que se projetam. Este carro reestilizado tem peças na cor da carroceria, diferente dos originais que eram pretas e chamavam mais atenção. E para mim, elas parecem completamente erradas. Mas hoje, conversando com o dono, o Dom, eu descobri por que elas são assim. E é porque, aerodinamicamente, isso protege a maçaneta da sujeira. Então significa que quando você entra, não suja a mão. Existem outras peculiaridades brilhantes desse carro. Na traseira, se você observar as luzes, nessa época todas as Merc tinham essas lanternas com frisos. O motivo disso é que a sujeira se acumularia nas saliências, deixando parte das lentes das luzes limpas, mesmo que houvesse sujeira na lente. Na dianteira, você tem aquele capô. Diferente dos carros normais, não há apenas uma trava, são duas. Você precisa ir de cada lado do capô para abri-lo. São apenas exemplos clássicos da incrível engenharia excessiva da Mercedes dessa época. Vou te contar um pouco mais sobre como ele anda daqui a pouco, mas antes de tudo, este interior. Incrivelmente simples e ainda assim tudo é de uma qualidade impressionante. Este carro tem 132 mil milhas rodadas. Meu próprio XJR Reg tem 140 mil milhas, então apenas 7 mil milhas a mais do que este carro. E ainda assim, parece que foi usado como canil nos últimos 10 anos. Este ainda parece mais ou menos novo. Tudo está à mão.
É tudo fácil de entender. Não há ergonomia estranha. Os instrumentos são super claros. Os bancos são, na verdade, bem firmes. Eles têm a base bastante plana, mas o couro parece grosso. Ainda assim, são muito confortáveis. Tem algumas outras peculiaridades aqui. O espelho do lado do motorista é ajustável manualmente, mas o do lado do passageiro é elétrico. Ok, entendo porque dá para alcançar este aqui, mas em um carro onde não pouparam gastos, é estranho não terem feito logo os dois retrovisores elétricos. Também tem uma buzina com modo cidade e campo. Então isso significa que quando você está no campo e realmente quer assustar as pessoas, pode colocar no modo mais alto. Quando está na cidade e não quer chamar muita atenção, pode deixar no modo silencioso. Também tem um raio de giro absolutamente impressionante. Vamos apenas ver como ele se sai na estrada. Agora ele reduziu para a primeira marcha e houve uma arrancada. Agora, há algumas opções de motor para este carro. Este é o 420, o V8 de 4,2 litros. Eles também fizeram um 3.8, um 5 litros, um 5.6. E de forma bizarra, apenas para os Estados Unidos e Canadá, fizeram uma versão a diesel. Muito estranho. Você pensaria que isso teria sido feito para a Europa. Mas este, o 420, não é o mais potente. São 230 cavalos. Mas na verdade não é ruim, realmente. A versão americana, 560, que na verdade é um 5,5 litros, produzia apenas 240 cavalos. Na Europa, isso subiu para 300. Então, o grandão, o que você quer é o 560 com todo aquele torque sem esforço. Mas, tenho que dizer, não sinto que perco nada nesse 420. A única coisa em que você sentiria diferença é que ele tem um pouco menos de torque em baixas rotações. No 560, a curva de torque é como uma mesa, ele puxa em qualquer faixa de giro. Esse aqui realmente ganha um pouco mais de velocidade conforme sobe de giro. Ele possui câmbio de 4 marchas e foi o primeiro Mercedes. Eu não sei se foi o primeiro carro de todos, mas deve ter sido um dos primeiros a ter um sensor no câmbio que informava o que você estava fazendo, tanto com o acelerador quanto se o carro estava em uma ladeira. Então isso significa que se você estiver descendo uma ladeira, o câmbio saberia disso e reduziria uma marcha para tentar te ajudar a desacelerar, em vez de manter uma marcha alta e deixar o carro ganhar velocidade. Isso também deixa tudo muito mais suave com o controle de cruzeiro. Há menos trancos, pois ele detecta elevações e evita acelerar ou desacelerar bruscamente nessas situações. Então, de muitas maneiras, este é o auge absoluto da classe S. É mais refinado do que a primeira versão, mas menos complexo do que o W140. E ele anda maravilhosamente bem, mesmo hoje. De verdade, o nível de refinamento é incrível. Você não consegue ouvir o motor. Quando você pisa fundo e ele reduz a marcha, talvez dê para ouvir um leve ronco abafado. Mas mesmo assim ele ganha velocidade de forma absolutamente sem esforço. E realmente não faz feio nessas curvinhas. Eu passei pelo S mais cedo com curvas bem fechadas. Agora, eu não forcei, não faz sentido com esse carro. Mas ele é tração traseira. Acho que tem um comportamento bem neutro em velocidades normais. Não parece que vai sair de frente em subesterço. Não é firme. A direção, na verdade, é responsiva, mas talvez não seja muito precisa. Mas para um carro grande como esse, numa estrada como essa, ele é muito equilibrado. Dá para ir realmente rápido, desde que dirija com suavidade. Então, o lance sobre os Mercedes dessa época, talvez especialmente a classe S, é que eles são realmente completos em tudo. Eles são tão bons que desde que você faça a proteção contra a ferrugem e cuide bem, dá para realmente pensar em usar isso todo dia. E eu realmente não acho que você estaria perdendo muito, se é que perderia algo, em relação a um carro de luxo moderno. Eu não me deixo levar por gadgets, assistente de faixa e bancos aquecidos. Isso aqui tem bancos aquecidos? Não sei. Na verdade, tem sim. Provavelmente isso é o único recurso de um carro moderno que eu realmente gostaria e sentiria falta. Esse tem, então dá para usar como carro do dia a dia.
Isso me fez pensar porque o grande Harry Metcalfe recentemente fez um vídeo dizendo que ele deixou de lado os elétricos e híbridos. Ele substituiu por um carro a diesel e fez um vídeo interessante mostrando os números para você. E parece que um dos principais motivos para isso é também que a depreciação dos grandes carros elétricos de luxo está tão gigantesca agora que eles se tornaram incrivelmente caros para comprar e manter. Então eu pensei que seria interessante ver se você usasse isso como um carro do dia a dia, rodando 8.000 milhas por ano, como ele se compararia a um carro elétrico de luxo moderno, como um Taycan em termos de custos. E agora vamos apenas encostar e eu vou passar por alguns números, porque eles me deixaram absolutamente surpreso. Ontem à noite, procurei um contrato de leasing para um Taycan para obter números melhores, pois a depreciação mudou tanto nos últimos 6 meses que não consigo um valor preciso do último ano. Então, vamos usar um contrato de leasing como exemplo e depois tirar 10% no final para ser justo. Mas um contrato de leasing de um Taycan por 4 anos para o modelo básico, que eu acho que custa 80 ou 85 mil, novo, por 4 anos, com 8.000 milhas por ano, vai te custar 61.810 libras. Então isso é um depósito de acho que 10 mil e depois pagamentos mensais de pouco mais de 1.000. Então, desses 61 vamos tirar 10% eu acho, para compensar o fato de ser um leasing e você estar pagando algo a mais. Então isso traz esse valor rodando por 4 anos para 55.629. Isso é considerando 8.000 milhas por ano, assumindo que você está conseguindo eletricidade de graça, o que é possível, embora improvável. Para comprar um desses, você diria que para pegar um exemplar impecável, um 560 SEC, isso te custaria 20.000 libras. Vamos reservar um orçamento para manutenção todo ano, 2.000 libras. E aí vem o principal, que é a gasolina, para 8.000 milhas. E eu calculei aqui 16 milhas por galão. Mas, na verdade, o Dom me disse que isso pode chegar a 24 em uma viagem, e a média fica mais entre 18 e 20. Então, eu fui bem conservador com esses números, mas, de qualquer forma, 8.000 milhas, 16 milhas por galão, dá 14.544 libras ao longo de 4 anos. Então isso significa que o valor total que vai te custar, incluindo comprar o carro e rodar com ele por 4 anos, usando gasolina, é 42.458. Mas é claro, quando o contrato de leasing do Taycan termina, você devolve o carro e aqueles 55 mil que você pagou estão completamente perdidos. No final das contas, isso sai mais barato em cerca de 18.000 libras, o que já é bastante. Mas então, se você considerar que isso ainda vai valer cerca de 20.000 libras, isso significa que rodar com esse carro por 4 anos, comparado ao Taycan, vai custar 22 mil contra 55 mil. Sei que é uma comparação boba, mas quero fazer porque esse é um carro que dá para usar diariamente. É um carro a gasolina. Nem considerei o seguro de um Taycan, que seria bem mais caro que o seguro clássico deste carro, sem contar outros custos. Então, acho que queria mostrar apenas que, na situação atual dos carros, não tenho nada contra os elétricos, acho que podem ser ótimos. Mas construir, como o Harry também disse, construir esses monstros com uma quantidade enorme de potência, simplesmente não faz sentido. Devemos focar em carros mais eficientes, não só achar que a eletricidade não tem emissões, e por isso que esses carros também não têm emissões e podem ser tão potentes quanto quisermos. Deveríamos torná-los mais leves e usar menos energia. De qualquer forma, foi absolutamente incrível dirigir isso hoje. Eu sabia que ia adorar, e realmente adorei. Simplesmente não existe nada como essa era dos Mercedes. Se você tem um, ou se tem qualquer carro que gostaria que eu fizesse uma avaliação, por favor, entre em contato, esse é o melhor jeito. Muito obrigado a todos por assistirem e espero ver vocês no próximo vídeo.